Doutor Deltan Dallagnol, muito obrigado por nos atender. É um privilégio muito grande estar com o senhor nessa empreitada, nessa jornada que você tem desenvolvido. Eu quero agradecer em nome da Rádio 93 FM e pedir ao senhor que traga-nos aqui uma explicação a respeito dessas 10 medidas contra a corrupção. Muita gente já abraçou, graças a Deus, e muita gente está tomando conhecimento. E agora, com a sua explicação e o seu desafio, eu tenho convicção que nós vamos ter muito mais gente. Como nasceu isso e quais são os objetivos centrais? Muito obrigado, JE, pelo convite, muito obrigado à Rádio 93 FM, obrigado também ao pastor Wander, que nos acompanha aqui. É uma honra para nós estar falando com vocês e com os ouvintes da rádio. Essas medidas, elas surgiram quando nós percebemos que a sociedade estava colocando sobre a Lava Jato uma expectativa de transformação que nós não somos capazes de entregar. A sociedade espera que nós tenhamos um antes e um depois da Lava Jato, que a Lava Jato mude o nosso país. Mas a verdade é que a Lava Jato trata de um tumor quando o sistema é cancerígeno. Tratando o tumor, que é a Lava Jato, o melhor que nós podemos conseguir é a recuperação do dinheiro desviado e a punição dos corruptos e corruptores. Mas o problema é que, ao mesmo tempo que nós tratamos desse tumor, vários outros tumores estão surgindo, outros casos de corrupção surgem a todo momento. Se nós queremos mudar essa realidade de corrupção sistemática e endêmica, nós precisamos atuar sobre as causas ou condições que favorecem a corrupção na proporção em que ela existe hoje no Brasil. Pensando nisso, nós passamos a gestar medidas que atuassem sobre o sistema, que mudassem essa realidade, com base em estudos nacionais e internacionais e na experiência nacional e internacional. Essas medidas foram gestadas lá na força-tarefa do caso Lava Jato em Curitiba, foram levadas ao conhecimento e para a revisão de vários especialistas por todo o país. A partir daí foram conduzidas ao Procurador-Geral da República, que gostou delas, revisou-as, consultou novos especialistas, fez por fim uma consulta pública e fechou esse pacote contra a corrupção. Quanto tempo para a construção das 10? Eu diria que o processo de amadurecimento em relação a elas vem de longa data. Desde que eu voltei da minha experiência de mestrado em Harvard, eu gostaria de promover mudanças porque o nosso sistema não funciona. Basta nós pararmos para pensar quantas pessoas, grandes corruptos que nós conhecemos, que foram processados da primeira à última instância que se encontram presos. Dificilmente alguém lembra de um exemplo. No caso Mensalão, nós temos que lembrar que foi um caso julgado diretamente no STF, não passou da primeira à última instância, foi um ponto fora da curva. Agora, na regularidade, de modo ordinário, quantas pessoas vão parar atrás das grades por corrupção, por grande corrupção? Isso é raro, para não dizer que não acontece absolutamente nunca. De duas umas, ou nós temos um país sem corrupção, ou o nosso sistema não funciona. A realidade, infelizmente, é que o nosso sistema não funciona e que nós precisamos mudar isso. Então, há um bom tempo atrás, nós já analisávamos o sistema, o Ministério Público Federal desenvolveu uma larga experiência no combate à corrupção, conhece os nós do sistema, onde o sistema não funciona, onde ele gera problemas, e nós usamos toda essa experiência de modo construtivo, o que se somou a estudos que são preparados desde longa data, estudos de autores renomados como Suzy Rose Ackerman, da Universidade de Yale, como Robert Klitgaard, uma das maiores autoridades sobre corrupção no mundo, e tudo isso foi usado para a construção desse pacote. Agora, a construção concreta, a redação, a revisão, deve ter durado cerca de 6 meses. Esse trabalho que tem como objetivo central combater a corrupção, ele age em várias áreas, né? Por exemplo, a gente vê bastante investigação e parece que é muito difícil provar aquilo que todo mundo sabe. Ou seja, maneira de dizer, há uma impressão que a corrupção está espalhada por todos os níveis. E as pessoas dizem, tem corrupção por todos os lados. Mas provar isso parece-me ser um dos pontos mais difíceis. É esse o ponto de maior dificuldade que vocês enfrentam? Esse é um dos pontos de maior dificuldade, mas não é o de maior dificuldade, JR. Você captou muito bem a questão. Em primeiro lugar, é difícil você comprovar que aconteceu corrupção. Porque a corrupção acontece entre 4 paredes, aos sussurros. Corruptor e corrupto atuam num código de silêncio. Não interessa para nenhum dos dois revelar que a corrupção aconteceu, porque eles vão perder os benefícios que eles alcançaram e porque eles correm o risco ou temem ser punidos um dia. Então, além disso, o pagamento da propina não se dá na conta corrente do corrupto, mas por atos que nós chamamos hoje de atos de lavagem de dinheiro, que pegam dinheiro sujo e fazem com que ele tenha uma aparência limpa. Operações complexas, difíceis de serem comprovadas. Isso dificulta a investigação, mas por incrível que pareça, hoje, se nós formos dividir em 2 partes a punição da corrupção,
dividindo em investigação e processo criminal perante um juiz, perante os tribunais. A melhor dessas fases para nós ainda é a investigação, apesar de todas as suas dificuldades. Nós temos instrumentos que foram desenvolvidos ao longo das últimas décadas, desde a nossa Constituição, e temos instituições que amadureceram desde a Constituição de 1988, o que nos deu instrumentos bons para investigar a corrupção. Agora, o problema é que quando nós chegamos na fase do processo judicial, após a acusação criminal, o nosso sistema de justiça criminal não funciona, é disfuncional. Ele funciona como um buraco negro que suga e destrói os nossos casos criminais contra corruptos. Agora, quando vocês desenvolvem a ideia do teste de integridade, que é uma dessas bandeiras dentro das 10 medidas, e que me pareceu muito interessante, até para explicar isso de maneira bastante clara para os nossos ouvintes e espectadores, essa ideia de que é possível prevenir, né? Que existe uma dificuldade, um caos absolutamente instalado, mas é possível prevenir isso. E o teste de integridade, que é uma palavra forte, né? Integridade é uma palavra forte, uma palavra que é uma busca de todos nós queremos viver num ambiente íntegro, e este teste de integridade com o objetivo de prevenir, uma ideia de prevenção. Como é que funciona isso? Essas medidas que nós propusemos atuam em 3 áreas. A primeira área é a preventiva, a segunda é trazer punições adequadas para a corrupção e usar instrumentos para recuperar o dinheiro desviado, e a terceira área é dar um basta na impunidade. Essa medida do teste de integridade compõe uma série de propostas preventivas que estão nessa primeira área, a área preventiva. A ideia dele é nós submetermos o agente público a uma situação em que nós possamos testar se ele é uma pessoa íntegra ou não, se é uma pessoa correta ou não, antes que ele desvie milhões dos cofres públicos. É algo preventivo e que muda a cultura. Esses testes, eles são recomendados pela ONU e pela Transparência Internacional. Existem em vários países de primeiro mundo, como Inglaterra, Estados Unidos e Austrália. Um teste de integridade pode ser feito, por exemplo, quando um corregedor da Polícia Rodoviária Federal passa por um lugar em que ele sabe que existe um radar que é segurado por um policial em uma velocidade superior à permitida. Então esse policial para o corregedor se identifica como um cidadão qualquer e oferece R$50 para aquele policial para que ele não seja multado. Vejam que essa não é uma situação excepcional, não representa uma tentação extraordinária para um policial rodoviário federal. Pelo contrário, o que os estudos sobre corrupção mostram é que essa é aquilo que se chama de tipologia nesse meio. É uma técnica muito empregada de corrupção, é uma coisa que acaba acontecendo, infelizmente, em várias estradas pelo país. Então, é uma situação para a qual o policial deve estar preparado. Se ele aceitar naquele momento corrupção, isso significa que ele já tem uma predisposição para aceitar esse tipo de comportamento e que ele já praticou ou praticará no futuro esse tipo de comportamento, porque essas situações aparecem para policiais. Se o policial aceita, isso é tudo documentado, é tudo gravado, e essa pessoa vai sofrer sanções, vai ser expulsa da corporação policial, vai sofrer uma sanção civil e talvez até, a depender de como nós conformarmos isso, talvez até um processo criminal. Nós temos exemplos na história que mostram que testes de integridade são capazes de mudar a cultura. E um aspecto importante, ele não parte do pressuposto de desconfiança do agente público, de que o agente público é normalmente corrupto. Pelo contrário, nós sabemos que a corrupção, mesmo na Polícia Rodoviária Federal, é uma exceção, não é a regra. Ele parte, sim, do pressuposto de que todo agente público, inclusive eu, deve estar sujeito ao escrutínio da sociedade, todos vocês, porque eu não lido com a coisa própria, eu lido com a coisa pública. Tem um exemplo que eu não sei se convém narrar agora sobre uma rede que fez isso, uma rede de televisão. Ela fez um teste de integridade sobre policiais municipais de Miami. Distribuiu carteiras contendo dinheiro e a identificação do dono, para ver se essas carteiras, uma vez entregues nas mãos dos policiais, voltariam às mãos dos donos e com todo o dinheiro ou não. Identificou lá pela década de 60, 70 do século passado que 1/3 das carteiras não voltaram ou voltaram com dinheiro faltando. 30 anos depois, a ABC News repetiu esses testes em 2 cidades que aplicam rotineiramente testes de integridade, no modo oficial sobre os policiais. O que aconteceu foi que todas as carteiras distribuídas foram devolvidas, sem nenhum centavo faltando. Por quê? Porque aquele policial, ele está num ambiente em que ele sabe que ele pode ser testado a qualquer momento. Ele está sujeito a escrutínio. Isso muda a cultura. Isso cria um ambiente contrário, desfavorável à prática da corrupção.
Se nós queremos mudar os modos como as coisas acontecem, não adianta nós ficarmos parados, esperar que não passe de mágica as coisas mudam, mas nós precisamos aplicar instrumentos usados mundialmente, recomendados mundialmente, e que fazem essa transformação. 2 aspectos relacionados a esse assunto. Um é uma experiência que o senhor teve, pequenininho, com seu pai, que me parece ser um modelo de integridade que você segue, que foi importante para a sua vida. Eu queria que você contasse isso, assim como os pais e mães, enfim, pai e mãe, são importantes, os avós, os tios, são fundamentais na formação dessa cultura de integridade que combate, obviamente, essa cultura de corrupção. A ideia é, existem pessoas que querem combater a corrupção em todos os níveis, mas não mexam comigo. Não é? Quer dizer, querem que se combata lá, mas não querem mudar nenhum aspecto de casa. Coisas simples, coisas do dia a dia, que passam muitas vezes despercebido, mas que a gente sabe que aquilo corrói. Não é? Aquilo vai corroendo esse conceito de integridade e privilegiando um conceito de impunidade, corrupção, enfim. Essa experiência, a integridade e o modelo que os pais precisam ser para os seus filhos, na sua opinião. Com certeza, as experiências pelas quais nós passamos na nossa vida nos moldam, nos formam o nosso caráter. Eu lembro muito claramente que quando eu era pequeno, meu pai foi me buscar na escola, eu devia ter talvez 6, 7, 8 anos, e ele me tomou pela mão e a gente estava atravessando a rua e de repente eu vi uma carteira cheia de dinheiro no chão. Eu peguei essa carteira, desculpa, não era nem a carteira, era só dinheiro, um maço de dinheiro. Eu peguei esse maço de dinheiro e falei, pai, aqui o dinheiro, achei, me dei bem, né? Uhum. E o meu pai virou para mim brabo, botou o dedo no meu rosto e falou, devolve no chão onde você achou. Falei, não, mas não tem identificação, nada, é dinheiro, deixa eu pegar. Devolve onde você achou. E de lá para cá, em todas as experiências da minha infância, meu pai sempre mandava eu deixar onde estivesse o dinheiro. Ainda que fosse uma rodoferroviária, que eu encontrasse uma nota de R$10 no chão, ele falava, se todo mundo deixar, a pessoa que perdeu, se estiver interessada, volta e vai encontrar. E isso me marcou muito na minha infância, o respeito àquilo que não é meu. É engraçado que quando eu era mais velho, com os meus amigos, eu estava na praia uma vez e encontrei uma moeda de R$1 jogando futevôlei na areia. E meus amigos falaram, vamos pegar esse R$1. Eu tenho uma resistência a pegar R$1 que você encontra numa areia, coisa que ninguém voltaria para buscar, diferente de uma carteira ou de um grande volume de dinheiro. Um valor que até nós poderíamos pegar e dar para uma pessoa que tem necessidade, para um mendigo, sem problemas de consciência, porque é um dinheiro que ninguém vai atrás. Mas eu tenho resistência em razão do modo como eu fui criado. A formação, a casa, família, modelo, isso projeta no indivíduo. Então a gente tem uma ação que vem de dentro de casa, que ela pode tanto construir como destruir. É verdade. Agora, existem 2 abordagens centrais sobre a corrupção no mundo. A primeira abordagem é uma abordagem moralista. Ela fala que a corrupção é um problema moral e nós precisamos mudar os indivíduos. Isso é verdade, é verdade. Agora, essa perspectiva acaba não gerando tantos frutos quanto uma segunda perspectiva que ela é pragmática. Ela não ignora o problema moral, mas ela fala, ainda que seja um problema moral, vamos olhar para a corrupção como um problema social e tratá-la com políticas públicas. Vamos olhar para o agente público corrupto ou para a pessoa que está tendente a praticar corrupção como alguém que faz uma análise de custos e benefícios, que coloca em pratos da balança os benefícios e os custos e vai agir de modo corrupto apenas se os benefícios da corrupção forem maiores do que os custos. Isso nos traz uma estratégia clara para nós enfrentarmos a corrupção. Como que você faz para enfrentar a corrupção? Você aumenta os custos e diminui os benefícios. O problema no Brasil é que os benefícios são grandes e os custos são nulos. Aí a gente entra nessa segunda etapa, ou eixo, como você trouxe, que é a questão de punição, que vai observar essa punição adequada e também a recuperação daquele dinheiro que foi ganho de forma ilícita. Fala um pouco sobre esse segundo eixo. Certo. Para além dos problemas de descobrir e provar corrupção, que nós já conversamos aqui hoje, nós temos dificuldades de levar um processo adiante e conseguir punir alguém. Porque os processos criminais contra réus de colarinho branco são, em regra, anulados. Se nós conseguimos que eles não sejam anulados, eles vão adiante e eles prescrevem, porque demoram 10, 15, 20 anos, e no Brasil existe uma coisa que nós chamamos em direito de prescrição, que é uma espécie de cancelamento do crime ou do caso criminal, porque o processo demorou muito tempo na justiça. Ainda que essa demora decorra exclusivamente da sobrecarga do judiciário. Quando nós conseguimos, nos poucos casos em que isso é possível, aplicar uma punição contra alguém, essa punição no Brasil ela é irrisória.
ela é uma piada de mau gosto. A pena da corrupção parte de 2 anos. No Brasil, as penas são fixadas de modo próximo à pena mínima, essa é a regra. Dificilmente a punição da corrupção vai passar de 4 anos. Uma pena inferior a 4 anos é executada em regime aberto, que é um nada. Ou ainda, ela pode ser substituída por medidas como uma prestação de serviços à comunidade ou doação de cestas básicas. Algo irrisório quando nós comparamos com o mal que é causado pela corrupção. Já é pouco, não é? Mas nada é tão ruim que não possa piorar, como diz o ditado. Nós verificamos que essa punição, que já é irrisória, ela é completamente perdoada após cumprido 1/4 da pena. Por um decreto de indulto natalino que funciona como um presente para o réu que é processado por esses crimes. Então nós temos um cenário de absoluta impunidade em relação a esse tipo de crime. E impunidade interfere naquele prato da balança dos custos. Quando existe impunidade, não existe sanção, não existe nada negativo. A pessoa olha os benefícios da corrupção, o dinheiro que ela desvia, que é difícil de recuperar, e vai atrás disso. Vocês têm trabalhado muito a ideia de transparência, tanto das ações do Ministério Público, que elas são acessíveis, estão disponíveis para quem quiser, assim como tornar a vida pública mais transparente possível, por causa da ideia de que, se assim for, a corrupção ela será menos vivenciada, porque as pessoas vão observar mais. A ideia é de que você tem uma vitrine de uma loja, essa vitrine é de vidro e está todo mundo vendo o que está acontecendo dentro, ou que tenham câmeras espalhadas por todos os lados, ou microfones espalhados por todos os cantos. Transparência fundamental para a mudança deste cenário, e é uma palavra que é uma palavra de garra de vocês numa hora como essa? Transparência é fundamental. Mas nós já evoluímos bastante em termos de transparência. Nós não só temos leis que determinam transparência, mas nós temos uma lei de acesso à informação que nos permite buscar informações públicas. Quando nós olhamos, o próprio Ministério Público hoje está fazendo uma avaliação dos diversos sites de todos os municípios do Brasil no quesito transparência. O resultado dessa análise vai ser divulgado no Dia Mundial de Combate à Corrupção, dia 9. Já existem ações consistentes e leis boas em relação à transparência. O que nós vemos é que, embora nós tenhamos evoluído muito em alguns pontos, como transparência, nós estamos muito para trás em outros pontos, como a existência de um sistema de justiça penal que funcione. Por isso que essas medidas focam bem mais nesse sistema do que em questão de transparência. De todo modo, transparência é um ponto tão importante que, no próprio caso Lava Jato, por fazer questão de transparência e por termos um compromisso com transparência, nós criamos o primeiro site de um caso criminal da história do país. Para que a sociedade não se alimente com base em boatos, lá nesse site a sociedade pode encontrar todas as informações sobre todas as nossas acusações criminais. Pode inclusive encontrar os códigos de acesso que são usados no site da Justiça para acessar o próprio processo eletrônico, onde encontrarão não só as acusações, como todas as provas que embasam as acusações. A questão, quando a gente fala de dar publicidade a isso, né, que se torna também uma notícia que todo mundo vai acompanhando, ao mesmo tempo que informa, ela desafia, ela mexe com as nossas emoções. E eu quero te dizer que há, assim, um clamor por mudança, né? Nós somos um povo apaixonado, nós nos apaixonamos fácil, né? Mas, ao mesmo tempo, se você se apaixonar várias vezes, você acaba ficando enrijecido, você acaba ficando frio e distante e desacreditando. Porém, me parece, a leitura que eu faço, é que todo o trabalho do Ministério Público hoje, ele tem ganhado uma credibilidade, que tem crescido, que tem trazido muitos benefícios para todo esse processo que aí está. E nós temos visto desde adolescentes, jovens, adultos e a idosos, que já viram muita coisa, né? Já passaram por muitas etapas num país extraordinário como o nosso, mas marcado por exemplos ruins. Então existe um clamor, ao mesmo tempo que uma paixão, e ao mesmo tempo que uma expectativa grande de que isso aconteça. No começo da nossa entrevista você pontuou claramente, olha, o Lava Jato não é esse marco da mudança, mas ele, de alguma forma, ele brota como um divisor de águas. Nós tivemos outros casos importantes antes, mas agora parece que as coisas estão acontecendo e existe um olhar de dizer, olha, agora vai. Pergunto ao senhor, agora vai? Essa é uma ótima questão. A Lava Jato ela traz a todos nós uma esperança, uma sensação de empoderamento da sociedade.
existiu um certo momento, eu estava andando na rua, uma pessoa me parou e falou que chorou quando viu um príncipe dos empreiteiros ser preso, porque viu que a justiça estava se aplicando a todos. Isso é positivo, porque isso quebra um dos efeitos danosos da corrupção, que é chamado tecnicamente de cinismo. Cinismo é você duvidar que o Brasil vai dar certo. É você dizer, nada funciona, nada nunca funcionou, tudo sempre acaba em pizza, não adianta nós investirmos tempo nisso. A Lava Jato ela vem e quebra um pouco desse cinismo, dessa desesperança causada por corações quebrados no passado, como você mencionou, e ela nos traz para um momento de empoderamento, de acreditar que agora vai, que nós podemos transformar. Agora, nós vimos em 2013 uma série de indignação da sociedade, a sociedade clamando por mudança, só que faltou algo que pudesse canalizar esse nosso banhado de indignação num rio que nos conduzisse a algum lugar, que fluísse a algum lugar construtivo. O que essas medidas contra a corrupção fazem é nos fornecer um caminho, é uma canalização dessa energia toda que é gerada por um caso criminal, para que nós possamos usar toda essa indignação, toda essa esperança, de um modo construtivo e sair da nossa zona de conforto, parar de reclamar e investir essa energia que nós investiríamos reclamando para algo positivo, transformando o nosso país. Pastor Wander, muito bom tê-lo aqui conosco também, sempre uma alegria muito grande reencontrá-lo. A participação das igrejas, lideranças, pastores, num processo como esse, que é um processo de cidadania, onde o cristão ele tem dupla cidadania, não é? Cidadão dos céus, mas ele não está no céu ainda. Então, enquanto ele está aqui, tem muita coisa para ser feita. Uma palavra específica com relação a este assunto, no desafio aos nossos líderes. Nós estamos muito felizes, eu quero parabenizar o Dr. Deltan, a rádio, por esse momento, porque eu não consigo entender o Evangelho de outra maneira. Uma participação da igreja com uma voz profética na sociedade. E ter uma voz profética é uma voz de denúncia, é uma voz de chamamento ao arrependimento e uma voz de transformação e de esperança. Quando eu vejo pessoas de Deus envolvidas nisso, o meu coração se enche de alegria na certeza de que nós estamos num novo tempo, nós estamos num novo rumo. E nós não podemos perder isso. Se nós que somos arautos da esperança não proclamarmos essa esperança, quem vai proclamar? E o que tem acontecido na Operação Lava Jato, a sua atuação, a atuação do juiz Sérgio Moro, tem sido alguma coisa excepcional em que eu consigo ver a mão de Deus. E ao ler as páginas do Velho Testamento e ao ler o Novo Testamento, nós compreendemos com muita clareza que nós temos um papel fundamental de cidadania. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. Nós estamos aqui como igreja de Cristo no mundo para implementarmos essa justiça do rei. E quem vai trazer essa justiça do rei é a própria igreja. A igreja como um reflexo, como uma imagem do sal da terra na terra, da luz do mundo no mundo. E essa luz é Cristo. Então eu estou muito feliz com a atuação do Ministério Público, de vocês, do senhor que está trabalhando de maneira extraordinária. Nossas orações estarão sempre voltadas para que Deus lhes fortaleça, lhes encoraje, lhes motive para prosseguirem, porque eu acredito, JR, que nós estamos no início de um movimento que pode ser uma grande revolução e um grande avivamento espiritual nessa nação. Um ponto muito interessante que o senhor trouxe, pastor Wander, é a relação da Bíblia com o que a gente vive hoje. Todo este projeto, ele não tem conotação partidária, ele está acima de todas essas coisas. Isso traz um envolvimento mais amplo, ainda que existam pessoas que concordem com uma coisa, discordem, todos nós concordamos que é necessário que haja uma mudança especial. E Jesus, quando fala sobre fome e sede de justiça, eu olho para o Senhor e vejo o Senhor com fome, sede de justiça, com empolgação, com toda a sua jovialidade e a sua experiência, que estão caminhando juntos aí, graças a Deus, para realizar um trabalho, que é um ministério. E para nós, ministério é muito fácil da gente lembrar o que é ministério. Nós falamos de ministério como serviço, né? Como uma doação. Sim. E é um ministério público, quer dizer, um ministério de serviço e doação para o público. Que público? Todo o público. É para gente, é para o povo. Por isso,
Quero agradecer uma vez mais, pastor Wander, agradecer ao senhor e dizer que agora vai. Obrigado, JR. Eu posso deixar um convite para o nosso ouvinte? Claro. Eu gostaria de convidar o ouvinte a acessar a página das medidas. Basta digitar 10 medidas no Google, é a primeira que vai aparecer. E para que ele imprima a folha de coleta de assinaturas. Nós queremos levar essas 10 medidas com um projeto de lei de iniciativa popular ao Congresso. Para isso, é necessário que nós colhamos 1,5 milhão de assinaturas. Várias igrejas estão envolvidas nesse processo, várias universidades, associações, órgãos públicos, e é algo que só vai funcionar se nós, como sociedade, como cristãos, como sociedade, como empresários, como artistas, como sindicalistas, nós todos nos unirmos em função dessa causa comum que é combater a corrupção. É um pequeno ato, sair um pouco da nossa zona de conforto para imprimir uma folha de coleta de assinaturas, levar, quem sabe, ao Natal, para colher dos familiares também, e entregar na sede do Ministério Público. Nós temos um prazo, né? Qual é o prazo? Qual é o objetivo em termos de data? A lei da ficha limpa demorou 3 anos, nós não temos uma data fixa. Nós vemos que a evolução da coleta está em um bom passo. E nós temos alguns marcos simbólicos. O Dia Mundial de Combate à Corrupção, dia 9 de dezembro, será um momento quando várias pessoas vão entregar assinaturas, mas não existe um marco final. Nós continuaremos, prosseguiremos até encerrarmos esse processo de colher 1,5 milhão de assinaturas para que possamos ir ao Congresso. Quero dizer ao senhor que eu já assinei. O pastor Wander já assinou. Bacana. Muitos dos Muito nossos obrigado. ouvintes já assinaram. Vários dos nossos ouvintes, pastores, têm levado isso para suas igrejas. A rádio abraçou essa causa, Legal. a causa das assinaturas, dos apoiamentos. Estamos todos envolvidos e é isso que nos faz celebrar com alegria esse tempo de mudança. Deus abençoe o senhor. A nós. Obrigado, queridos. Prazer é todo meu. Valeu. Obrigado, parceiro.